A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 3, a lição que tem como título Dons de Revelação. Esta lição aqui é a lição que faz parte da revista CPAD do segundo trimestre do ano 2021, essa revista maravilhosa que vem falando sobre dons espirituais e dons ministeriais. Nós vamos falar aqui nessa lição específica aqui sobre uma categoria de dons que é chamado de dons de revelação. Na verdade, o escritor da revista deixou bem claro na primeira lição que a divisão de dons em categorias específicas, assim, ele separa ali em categorias, tem como propósito ser didático, tá? Fazer aqui essa separação para ser didático. Mas esses dons, todos são dados pelo Espírito Santo, todos a igreja pode buscar, qualquer crente vai buscar. Então você que é professor do EBD, você vai estudar sobre os dons e você vai buscar os dons espirituais de acordo com a necessidade da sua igreja, e você vai incentivar os seus alunos também a buscarem os dons espirituais. Então, nessa aula, vamos falar de 3 dons aqui. Eu vou deixar para revelar esses dons ali na introdução da revista, a gente vai chegar na introdução da revista, que eu vou mostrar ali os outros dons, né, os dons ali de 1 Coríntios capítulo 12, e a gente vai explicar por que esta classificação. Então, você que é professor do EBD, quer aprender mais sobre a lição 3, acompanhe esta aula até o final, tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida, você vai aprender mais aí. Lembrando que nós temos dentro do site do EBD em Foco um conteúdo totalmente gratuito. No site ebdemfoco.com nós temos aula em vídeo, aula em áudio, um conteúdo em PDF, um subsídio em PDF. Temos o vídeo de destaque e o vídeo de dicas. São vídeos aí, PDFs, e, enfim, textos, conteúdo completo para você aprender mais a lição. Tá? Conteúdo que vai fornecer para você um conhecimento mais profundo, de tal forma que você vai conseguir aí ministrar uma aula muito melhor. Tá? Se você estudar, se você se aprofundar, tá? O EBD em Foco dá esse suporte para você aí ministrar uma aula muito melhor mesmo. Nós temos o conteúdo Premium, que é o conteúdo da assinatura do EBD em Foco. São os slides em PowerPoint, curso baseado no tema da revista e os estudos em PDF. São sermões em PDF para você ministrar na igreja. O slide em PowerPoint é o slide que eu estou usando aqui nesta aula. Você pode adquirir esse slide através da assinatura mensal e usar na sua igreja. O curso baseado no tema da revista já está disponível. As primeiras aulas já foram postadas. Este é o tema do curso, o título aqui do curso, a edificação da igreja através dos dons do Espírito. Então você que quer aprender sobre dons espirituais de forma mais profunda para ministrar na sua igreja e ministrar as lições do EBD e quem sabe em outros cultos, outros momentos, e ter um conhecimento mais profundo de dons, nós preparamos este curso para você. Então nós temos este curso, é um curso criado pela equipe do EBD em Foco, pelo Victor Santos, que é um colaborador do EBD em Foco. Então ele produziu este curso, material de qualidade, para que você possa aprender mais sobre dons. Acesse ebdemfoco.com, ele está disponível para quem é assinante do EBD em Foco. Quem é assinante, além dos slides, dos sermões, tem acesso a este curso baseado no tema da revista. Vamos para o nosso texto áureo. O texto áureo diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Então aqui, Paulo falando aqui como que era o culto da época. O culto da época tinha louvores, tá? Tinha louvores, tinha salmos, tinha doutrina, tinha tudo isso, mas tinha o quê? Revelação. Então nós vamos estudar aqui sobre estes dons de revelação. Fala assim, a verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então tem gente que diz que os dons cessaram, que os dons foram só para a igreja primitiva, que a igreja atual não tem necessidade dos dons espirituais. Eu não sei de onde os cessacionistas tiram essas ideias, mas nós temos sim a necessidade de dons espirituais da mesma forma que a igreja primitiva tinha. A igreja primitiva tinha as necessidades lá para os dons e nós também temos, tá? Não é diferente, então os dons são para a atualidade. A leitura bíblica lá se encontra em 1 Coríntios 12, 8 e 10, Atos 6, 8 a 10 e Daniel 2, 19 a 22. São passagens onde nós vamos comentar durante a aula, então eu pulo a leitura aqui para ganhar tempo no vídeo, que ela não seja importante, mas você já deve ter realizado essa leitura e durante a aula nós vamos falar dessa leitura. Então vamos para a introdução da revista, tá? A introdução que está
que na revista eu faço a minha introdução e tem a introdução da revista, né? O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, em 3 categorias. Então, aquilo que eu falei no começo. Quais são esses dons e quais são as categorias que eles são classificados? Primeiro, revelação. Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Segundo, dons de poder, né, fé, dons de curar e operação de maravilhas. E terceiro, dons de expressão, que é profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Vale ressaltar que a Bíblia não dá essa divisão, essa classificação. Essa classificação é realizada pelos teólogos com o propósito de ser didático. Então, aqui nós olhando agora para essa tela, se você estiver assistindo o vídeo, né? Se você estiver no áudio, não vai dar para ver aí, né? Mas no vídeo você vai ver, olhando para essa tela, você percebe aí que dá para fazer essa classificação e facilita até a memorização e o estudo dos dons. Então, vamos estudar dentro desta divisão. Então, nessa lição aqui, essa lição dessa semana, nós vamos estudar na primeira categoria, que são os dons de revelação. Tá? A palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da igreja do Senhor. Vale ressaltar que estes dons, nós não temos outra passagem bíblica que detalha sobre eles. Na própria passagem de Coríntios, ali, 1 Coríntios 12, de 8 a 10, não tem detalhes sobre esses dons, que realmente eles são. E nós não temos um outro estudo do apóstolo Paulo, qualquer outra passagem bíblica, que vai detalhar sobre estes dons. O que a gente observa dentro da Bíblia, situações que a pessoa que estava ali envolvida teve que agir com uma sabedoria sobrenatural, vamos colocar assim. A gente vai citar aqui, né, Estevão, a gente vai falar um pouco também de Salomão, tá? Mais na frente a gente fala de Eliseu. Então, assim, a gente tem passagens bíblicas que mostram na prática a atuação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo na vida de pessoas crentes, para a revelação de algo que está oculto ou para tomar uma decisão muito difícil, que sabedoria. Então, assim, palavra da sabedoria e palavra da ciência, realmente, apesar de não termos um estudo sistemático dele na Bíblia, a gente tem, né, vários exemplos desses dons atuando. Então, dá para estudar dessa forma. E discernimento de espírito já é um pouco mais fácil, assim, entre aspas, porque a gente tem mais exemplos e mais detalhes bíblicos sobre a questão do discernimento. Então, vamos lá. Primeiro, tópico 1, palavra da sabedoria. 1.1, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Então, quando alguém está pronunciando algo ou escrevendo algo, ele está falando, ele está usando as palavras. Segundo o dicionário eletrônico Roais, né? Acho que é assim, Roais, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. Então, você que tem sabedoria, você é uma pessoa que tem discernimento, um discernimento, né, das coisas, de decisões a serem tomadas, e que pode ser algo humano, mas pode ser também algo sobrenatural. 1 Coríntios 12, 8 fala aí, né, porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então, aqui a gente percebe que são dois dons diferentes. Sabedoria uma coisa, ciência outra coisa. No caso, a sabedoria abordada aqui pelo apóstolo Paulo refere-se a uma capacidade divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Então aqui, o escritor da revista ele vai fazer uma definição, aqui, uma explicação sobre esse dom, que seria seguindo aí o contexto bíblico, de forma mais ampla, mais geral. No caso, uma pessoa sábia é uma pessoa que sabe tomar decisões, em situações às vezes complicadas, difíceis, extremas, de muito estresse. Ali a pessoa consegue se concentrar e falar, não, é dessa forma que a gente vai agir, é assim que vai ser. Ela consegue dar uma palavra para outra pessoa de ânimo, orientar alguém através de com uma sabedoria sobrenatural. Nesse caso aqui, este dom, ele é sim algo sobrenatural, porque é uma sabedoria que vem de Deus. Um caso aqui, algumas pessoas
até podem ter esse dom de um nível um pouco mais assim fraco, o outro no nível um pouco mais forte. Eu acho que eu até falei isso nos vídeos anteriores, acho que no primeiro vídeo de destaque, que os dons podem variar em poder. Tá? Ele pode, no caso, acontecer de mais forte uma pessoa, mais fraco em outra pessoa, mas o dom está lá, ele existe. Como isso acontece, pode ser de acordo com a vontade do Espírito Santo e também de acordo com que a pessoa que recebe, ela usa o dom, ela busca mais, ela ora mais e Deus vai usando ela cada vez mais. Então, se você pediu sabedoria para Deus, Deus tem te dado sabedoria. Tiago fala disso, né? Se você pedir, Deus vai te dar. Então, ele te dá sabedoria, você vai sempre buscando mais, você vai se tornando uma pessoa mais e mais sábia, tá? E isso é algo sobrenatural dado pelo Espírito Santo. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, vamos lá. A palavra da sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus. Né? No caso, um fragmento, tá? A sabedoria de Deus é infinita. Então, um pequeno, um pouquinho da sabedoria divina que é dado para nós. No caso, esse pouquinho da sabedoria divina que é dado para nós já faz toda a diferença na vida do cristão. 1.2. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, então no caso na antiga aliança tinha sim dons espirituais, o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento e pessoas eram capacitadas com dons espirituais para realizar alguma atividade específica. Tá? Então não era muito claro, mas tinha sim lá no Antigo Testamento. Então alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Então a gente vai observar que Deus já dava sim este dom no Antigo Testamento. Um exemplo disso, né, é a revelação de interpretação dos sonhos de Faraó através de José, filho de Jacó. Então a gente tem aqui José interpretando sonhos, isso é uma sabedoria, um conhecimento diferenciado dado por Deus. Então, Gênesis 41, 15 e 16 fala assim: E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então, José, ele reconhece que a sabedoria que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, que tudo que ele tinha era dado por Deus. Ele sabia que a capacidade que ele tinha de interpretar sonhos não era uma capacidade natural, mas uma capacidade dada por Deus a ele. Então isso aqui é muito importante. Então a gente entende que aqui está assim, né, o Espírito Santo de Deus na vida de José, concedendo dons a José. Vale ressaltar que ele não faz isso só uma vez. Ele sonha várias vezes, tem vários sonhos, e as pessoas contam para ele os sonhos e ele interpreta. Então aqui a gente tem uma pessoa que é usado com frequência, tá, com a questão da interpretação de sonhos e com sabedoria. Vale ressaltar que não foi só isso, né? Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Então aqui estava alguém sábio diante de Faraó, e Faraó reconheceu isso. Faraó falou assim: não tem mais ninguém que tem... quem é mais que tem o Espírito de Deus para governar tudo isso e fazer tudo isso? É você, José. Então está aqui a sabedoria de Deus na vida de José, honrando ele ali como a gente costuma chamar de governador do Egito. Apesar de, no caso, quem mandava no Egito era o faraó, né? Ali ele era tido até como uma divindade pela população, pelos egípcios, mas estava abaixo de Faraó, estava José, sendo usado por Deus para resolver esta situação. Então, o dom de sabedoria. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom da sabedoria no Antigo Testamento. A gente tem o caso das mulheres com os filhos, tá? No caso aqui, 1 Reis 3, 27 e 28, tá? Diz assim, ó: Então respondeu o rei e disse: Dai a esta um menino vivo, de maneira que nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça.
Então o rei naquela época, ele não ficava somente ali no trono, sentado, dando ordens. Não, o rei ele tinha uma função muito importante, que era julgar a causa do povo. Geralmente isso acontecia até mesmo na rua, na porta da cidade, na entrada da cidade. Então o rei tinha contato com o povo, ele conversava com o povo, ele resolvia as causas do povo. Então o povo chegava diante do rei: rei, aconteceu tal coisa, rei, aconteceu isso, rei, aconteceu aquilo. E no caso aqui tinha um caso complexo: duas mulheres, duas crianças, uma criança morta. Então ali as duas reivindicando o direito de ter, né, do filho vivo, né, o que estava vivo. Tá? Todas duas queriam: não, é meu filho, é meu filho. Então, como resolve essa situação? No dia de hoje a gente faz um teste de DNA, mas naquela época não tinha, tá? Não tinha o que fazer, não tinha tecnologia. Tá? Só tinha elas duas, então elas deixam bem claro: não tinha nenhum estranho na casa, não tinha ninguém, só tinha nós duas. Então, como que resolve? Quando a gente lê o texto bíblico e vê a maneira que Salomão resolve, a gente fala assim: foi muito fácil. Mas se coloque no lugar de Salomão. Imagina você julgando uma causa dessa. Como que você resolveria a situação? A solução de Salomão pode ter sido uma solução até simples. Quando a gente lê, fala: nossa, que simples, né? Nem tão complicado assim a solução dele. Mas uma solução para um problema complexo não significa que ela deve ser uma solução complexa. Pode ser uma solução simples. E no caso de Salomão, ele fez isso porque ele tinha o quê? Uma sabedoria divina, tá? Uma sabedoria de Deus. Então, quando ele falou: corta a criança no meio e dá um pedaço para cada um, tá? Aí ele viu a reação das duas mulheres. Tá? Uma falou: tá certo, nem meu e nem teu. Tá? E a outra falou: não, já que é para matar, deixa com ela, porque eu prefiro que o meu filho viva. Então, realmente foi algo extraordinário isso aqui. Tá? Uma solução simples, mas ao mesmo tempo extraordinária, fruto que da sabedoria de Deus. Então Salomão resolveu não somente este enigma, pode-se dizer assim, esta situação, mas ele resolveu muitos outros. A gente não tem registrado nas escrituras todos os atos de Salomão de sabedoria, tá? Não tem. Mas aqui o que nós temos escrito já mostra o quanto ele era sábio. Então isso veio de Deus, ele recebeu de Deus. 1 Reis 4, 29 e 30. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Então foi algo extraordinário dado por Deus. Em o Novo Testamento, podemos tomar como exemplo a palavra da sabedoria, a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. Então, Estevão, ele ministrou ali com sabedoria diante do pessoal da sinagoga, dos judeus, né, que estavam perseguindo os cristãos e tal, e vocês estão, né, ministrando uma doutrina estranha. Porque a gente sabe, né, no começo da igreja primitiva teve muita perseguição, porque os judeus não queriam aceitar Jesus como Messias, como não aceitaram até hoje, mas houve perseguição dos primeiros cristãos, porque a maioria dos convertidos eram judeus, tá? Judeus que reconheciam Jesus como Salvador, como Messias, né, e iam se convertendo, e isso surgiu ali uma confusão muito grande, e Estevão, diante dessa confusão todinha, ele foi lá e pregou com sabedoria, tá? E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, Atos 6, 9 e 10 deixa bem claro que a capacidade sobrenatural que Estevão falava era algo dado por Deus, era uma sabedoria divina, onde eles não podiam resistir, não tinha argumento, falar o quê diante de toda a sabedoria que ele tinha. Então só restou o quê? As pedras. Então ele foi apedrejado, né, e o primeiro mártir. Bem, vamos lá, né? Encerrando esses exemplos, só uma observação, você que está me assistindo aí. Foram só alguns exemplos, mas a Bíblia está repleta de exemplos. Repleta de exemplos de sabedoria. Então você pode também procurar o texto bíblico e, né, ler mais e trazer mais exemplos. Se você for ministrar na sua igreja e você acha que tem mais tempo, você pode procurar mais exemplos aí de Deus agindo na vida de pessoas com a sabedoria sobrenatural. Vamos para o tópico 1.3. Uma liderança sábia. Dentro do contexto da liderança, tá? A palavra de sabedoria é muito importante, principalmente no aconselhamento pessoal. Tem pastores que trabalham muito com aconselhamento,
Tem pastores que já não gostam de aconselhar e escolhe outra pessoa, mas eu acho assim que por mais que o pastor ele não tenha, assim, não goste muito da questão do aconselhamento, eu acredito que isso aqui faz parte da vida pastoral. Ele tem que aprender, tá? Ele tem que estudar sobre aconselhamento e ele tem que pedir do Espírito Santo capacitação sobrenatural para que ele possa aconselhar com sabedoria. O aconselhamento é algo muito, muito, muito importante. Tá? Isso tem que ser feito de forma organizada. Então, seja o pastor ou não pastor, alguém que é responsável por aconselhar os irmãos da igreja, tá? Isso aqui tem que ser algo organizado. Então, o aconselhamento, ele aparece em situações difíceis, aparece em situações complexas de verdade, e ali, né, quem está ministrando, quem está aconselhando, tem que ter um conhecimento, né, que tem que ter assim, uma sabedoria sobrenatural para, né, aconselhar da forma correta. Em situações que demandam orientação do exercício do ministério pastoral. Como eu falei, tá? O pastor, quem é pastor, tem sim que se envolver com aconselhamento. Tá? Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Eu confesso que eu não entendi muito este trecho da revista. Talvez o que o escritor da revista está querendo dizer quando você for aconselhar, for tomar uma decisão, que você possa buscar uma direção divina para aquilo e não necessariamente seguir o seu coração de forma assim, eu vou tomar essa decisão porque eu acho que é certo, é o meu desejo pessoal, deixar o desejo pesar mais do que a vontade de Deus. Eu acho que é nesse sentido, tá? Eu entendi mais ou menos assim. Lembremos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Então, tudo vem, né, de Deus, de acordo com a sua vontade. Tá? Ele colocou sabedoria e eu acrescentaria aqui soberania também. Então, ele vai dar os dons de acordo com a sua soberania e sabedoria. Então, tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Vamos para o tópico 2, palavra da ciência. O que é, tá? O que é palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, tá? Fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Então, a palavra da ciência é um pouco diferente da palavra da sabedoria. Então, a gente vai ver aqui, tá? Então, uma relação muito forte com a revelação das Escrituras também, a iluminação do Espírito Santo para entender os mistérios de Deus. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para que este reconhecer os fatos e circunstâncias ocultas. Na verdade, é este dom da palavra, do conhecimento, que nós muitas vezes falamos que é uma revelação. Fulano tem dom de revelação, fulano recebeu uma revelação. A gente também tem que ter um pouco de cuidado para não confundir este dom com o dom de profecia. Então, palavra da ciência e dom de profecia, eles são parecidos, mas não são iguais, não é o mesmo dom. A gente tem que, quando a gente for estudar sobre profecia, a gente vai voltar para esse aqui e fazer e mostrar a diferença, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui com o dom de profecia. Então, aqui o escritor da revista vai falar aqui desse dom como sendo a pessoa recebe uma revelação oculta de um fato, uma circunstância que ninguém estava sabendo. E aquele conhecimento sobrenatural daquele fato oculto que vai caracterizar este dom. Tá? Que fique bem claro essa questão aí. Vamos ver aqui detalhes, tá, desse dom. Sua função. Tá? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, né, como descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Esse problema da mulher de Caim eu acho um problema muito, assim, sem sentido, porque é óbvio que ele casou com a irmã dele, ponto final. Adão e Eva não tiveram só 2, 3 filhos, eles tiveram mais de 30 filhos, segundo a tradição judaica, eles tiveram mais de 30 filhos, e faz todo sentido. Se eles viveram muitos anos, tá, e eles tinham uma saúde perfeita e tudo mais, com certeza eles tiveram muitos e muitos filhos mesmo. Então, com certeza tiveram mais de 30 filhos, e os irmãos casaram entre si. Isso não era nenhum problema. A proibição de casar entre irmãos veio na lei de Moisés. Antes disso não tinha essa proibição. E acontecia assim, casamento de irmãos, meio-irmãos, parentes muito próximos. Então isso, os primeiros habitantes da terra, no caso, casaram entre
irmãos, tá? Irmão casando com irmã. Isso aí não foi nenhum problema teológico, não tem nenhum problema nisso. Então, não precisa nem de revelação para a gente entrar em detalhes aí. Tá? Fechando o parênteses aqui da questão da mulher de Caim, que fique bem claro que Deus não tem o objetivo de dar dons para nós para satisfazer as nossas curiosidades. E às vezes a pessoa fala assim, eu quero ter um dom da palavra, do conhecimento, para eu ter uma revelação do que está acontecendo na vida do irmão fulano, na vida do irmão cicrano. Não é isso, tá? O dom não tem esse propósito. Deus vai usar alguém com este dom quando ele tiver algo específico para tratar com alguém. Tá? Ele vai ter algo específico e de tal forma que a única maneira de acontecer algo diferente é Deus revelando algo oculto para quem tem o dom, para conversar com aquele irmão e tratar daquele problema. Tá? Eu vejo assim, este dom, tá, que é o dom da palavra, do conhecimento, desse conhecimento de coisas ocultas, este dom, ele tem como propósito servir a Igreja de Cristo, ajudar quem está passando dificuldade ali, fraqueza espiritual. É nesse propósito, tá? Vai nesse propósito. Então, a mera curiosidade humana não é o propósito desse dom, não é para satisfazer as nossas curiosidades, tá? No caso, a manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Tá? Só peço perdão aos irmãos que estão assistindo o vídeo, que tem uma imagem aqui embaixo da igreja, tá? E ela não apareceu aqui. Isso está acontecendo com frequência quando eu estou ministrando aqui. Eu não sei porquê. Vou tentar corrigir esse erro, mas tem uma imagem da igreja, porque realmente aqui quer mostrar o seguinte, que o propósito do dom é preservar a igreja, né, e cuidar dos irmãos. Porque, assim, às vezes tem alguém que está passando por um problema, com uma dificuldade, ela não contou para ninguém, não se abriu para ninguém, mas ela está sofrendo com aquilo, e algum irmão recebe uma revelação do que está acontecendo, né, um outro irmão recebe a revelação, e vai lá e conversa com aquele irmão que está passando por um problema, e enfim, e tudo se resolve, tá? Tudo se resolve. Então ali sai um que é usado, tem um que é usado pelo Espírito Santo com o dom desse conhecimento, essa palavra do conhecimento, e o outro que está sendo beneficiado com esse dom, porque o propósito é a edificação do corpo de Cristo. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. A palavra da ciência ou palavra do conhecimento, depende da tradução da Bíblia, tá? Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, tá? Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou, né, o rei de Israel sobre os planos do inimigo. Então, o rei da Síria, né, vamos lá, vamos atacar o rei de Israel, vamos fazer aqui uma emboscada. E aí, lá ia, né, Eliseu, tinha a revelação, falava para o seu moço ia até o rei e dava o recado, olha, rei, né, o rei da Síria está querendo fazer assim, assim, assado. E aí ele ia lá e, né, colocava o seu exército de uma forma diferente, né, de tal forma que vencia o exército da Síria, e o rei da Síria ficou, né, não, tem alguém entre nós que é um espião, tem alguém entre nós que está contando tudo, porque eu estou planejando tudo isso em segredo e o rei de Israel está sabendo de tudo. Só que informaram para ele, falaram, não, rei, não é bem assim. Tem um profeta lá em Israel, e esse profeta recebe uma revelação divina e descobre tudo que você fala aí na sua câmara, tudo que você fala escondidinho, ele está sabendo de tudo lá. Então aqui era uma revelação sobrenatural de Deus para, né, Eliseu, né, com o propósito de ajudar a nação de Israel. A gente vê Jesus também usando, no caso, sendo usado com esse dom, vamos colocar assim. Eu creio que Jesus teve todos os dons, tá? Eu penso dessa forma. Ele foi nosso exemplo em tudo, inclusive no uso dos dons. Então, quando ele conversa com a mulher samaritana, ali ele tem o quê? Ele apresenta para a mulher coisas ocultas da vida dela. Não é para acusar ela, não é para falar mal dela, mas com o propósito de fazer com que ela tenha entendimento do Evangelho. Então isso acontece, ela entende o Evangelho, ela entende que Jesus é o Messias. Se nós observarmos ali, ela vê Jesus primeiro simplesmente como um judeu, depois ela vê Jesus como um profeta e depois ela vê Jesus como um Messias. E essa revelação progressiva de quem é Jesus para aquela mulher aconteceu por quê? Porque Jesus, né, usou ali o dom de revelação. Então o propósito foi salvação de alma,
tá? Salvação. Então, o dom de revelação, no caso, né, os dons espirituais, de forma geral, eles têm também esse propósito, tá? Não somente a edificação do corpo de Cristo, mas também a edificação do ímpio para que ele possa ser conduzido à salvação. A gente falou disso na aula anterior. Então, assim, esse dom ele está presente nas Escrituras. Outro exemplo foi, no caso, a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor teve um sonho e não contou para ninguém, ele não contou o sonho. Esse foi o problema, tá? Ele chamou o povo para adivinhar o sonho e também, né, falar a interpretação. E aí Deus deu isso para Daniel. Então Daniel foi lá e falou assim: tu sonhou com isso, isso e aquilo, e a interpretação é essa. No caso, onde Deus vai aqui falar sobre os grandes impérios mundiais ali ao profeta. Então, no caso, eu não vou entrar em detalhes, você pode dar uma lida no texto, mas esse não é o objetivo aqui, tá? É falar que ali Daniel foi usado, né, pelo Espírito Santo com este dom, tá? Esse dom aí da ciência, de saber coisas ocultas, tá? No Novo Testamento, esse dom foi manifesto também pelo apóstolo Pedro, que desmascarou a mentira de Ananias e Safira, tá? Atos 5, 3 e 4. Tá? Disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui a gente observa o quê? Algo que estava oculto, um pecado praticado ali por alguém que, né, estava querendo prejudicar ou querendo, quem sabe, não é nem prejudicar a igreja primitiva, mas eles estavam querendo mostrar que eram melhores do que os outros, muito provavelmente. Ananias e Safira, Pedro fala muito bem. Você poderia ficar para ti, você poderia vender e ficar com o dinheiro para ti, você poderia chegar e falar assim: olha, Pedro, vendi por tanto, mas eu vou doar só tanto. Então, assim, tinha várias opções, mas eles queriam o quê? Mostrar para os outros que estava dando muito, né? Falando que está dando todo o valor da propriedade, enquanto eles estavam guardando uma parte para eles. Estavam mentindo a Deus, né? Aqui fala mentisse ao Espírito Santo, depois fala mentisse, não mentiu aos homens, mas a Deus. Então, aqui o Espírito Santo, na mesma, mostrando aqui a questão da trindade, né? Então, o Espírito Santo também é Deus, e nesse caso, isso foi feito em oculto, e Pedro recebeu esta revelação. E aqui a gente vê este dom também sendo usado. Então, o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, isso aqui não é questão de adivinhação, ocultismo, não é nada disso, tá? É algo que é dado pelo Espírito Santo, vem da parte de Deus e tem propósitos específicos para o reino de Deus, edificação do reino dos crentes, tá? Edificação da igreja e também salvação de almas. Então, não é algo bagunçado, não é algo que acontece na hora que a gente quer, não, é a hora que o Espírito Santo quer dar. É o Espírito, essa revelação que vem do Espírito Santo. Então, uma pessoa que tem esse dom é uma pessoa mais sensível para essas coisas, e o Espírito Santo usa dessa forma, tá? Usa dessa forma. Então, muitas igrejas têm pessoas que são usadas dessa maneira. Muitas igrejas não acreditam mais nisso, mas eu já presenciei muitas vezes e eu acredito, eu creio sim. Tópico 3. Discernimento dos espíritos. 3.1. O dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, o dom de discernimento espiritual é algo que o crente vai buscar para que ele possa ter sensibilidade e discernir o que é de Deus e o que não é. Tá? Muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai saber que aquilo ali é do maligno, tá? Que são coisas demoníacas. Então, esse dom, eu penso assim, que todos esses dons, os crentes eles têm de uma forma meio que natural. Tá? Meio que natural, mais ou menos natural. Tá? Entenda a minha definição de natural como sendo assim: todo crente tem a capacidade de discernir se uma coisa é boa ou ruim. Num certo nível, ele deve pelo menos ficar desconfiado. Tá? Às vezes a gente vê uma ação ali e a gente fala assim: eu não consigo
discernir porque eu não tenho o dom de discernimento de espírito. Mas tem algumas coisas que são tão óbvias que você tem essa capacidade de discernir. Você tem essa capacidade de falar assim, não, isso aqui, eu consigo saber que isso aqui não é de Deus. Essa doutrina aqui é uma falsa doutrina. Essa ação aqui é uma ação demoníaca. Todo crente tem essa capacidade. Agora, tem situações onde a coisa é muito oculta. É muito parecido com o verdadeiro. É muito, sabe, coisinhas assim, bem detalhes mínimos que a gente não consegue discernir. Então, nessas situações onde a coisa está bem oculta, o discernimento espiritual de forma sobrenatural é a única forma de sabermos se é de Deus ou não. Tá? Então, são pessoas que têm essa sensibilidade maior que é dado pelo Espírito Santo para discernir, né, ali das manifestações para saber se é de Deus ou não é de Deus. A palavra discernir, diakrisis, do grego, né, julgar através de ou distinguir. Tá? Então, discernir é distinguir. Você falar isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Então, ela denota o sentido de penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Então, é um dom que vai mais a fundo, né, que vai penetrando na superfície, vai mostrando aí, descobrindo o que é verdade e o que não é, né, a motivação também. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Então, o dom de discernimento do espírito, ele é muito importante na igreja para a proteção dos crentes. Como eu falei no começo, às vezes a coisa vem assim de forma tão escancarada que todo crente tem a capacidade de discernir. Mas às vezes vem de forma tão sorrateira que nem todo mundo tem. E aí dentro da igreja tem que ter uma pessoa que tem esse dom de discernimento para deixar bem claro que aquilo ali é um ataque do inimigo e não é algo que vem de Deus. 3.2. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo. Vem de Deus, vem do homem e vem do diabo. No vídeo de destaque da semana passada, da lição 2, eu falei do pastor lá da Coreia do Sul. Eu até citei o nome dele errado, eu pesquisei depois e acabei esquecendo de novo. Mas enfim, depois você pesquisa, né? Pastor da Coreia do Sul, o livro que ele escreveu foi As 4 Dimensões, né? Tá? Aqui ele vai tentar explicar por que algumas ações sobrenaturais são realizadas e essas ações não são divinas, não vêm de Deus. E tem várias explicações, tem a explicação dele. Ele fala de uma 4ª dimensão, quem acessa essa 4ª dimensão vai, né, conseguir realizar milagre, e se a pessoa acessa essa 4ª dimensão, que por meio do Espírito Santo, então ela vai realizar milagre por meio do Espírito Santo, mas se não for, pode ser algo demoníaco, ou quem sabe até mesmo do próprio ser humano. De certa forma, uma manifestação sobrenatural, ela tem que ter um propósito bem definido. Qual é o propósito daquilo ali, daquela manifestação? O propósito é salvar almas, testificar a mensagem do Evangelho. Tem uma aula antiga também que eu falei muito da questão do propósito do milagre. Tá? E encaixa bem aqui. Então, qual o propósito daquela manifestação? Glorificar o nome de Deus? Porque quando você vê uma manifestação que ela não tem nenhum propósito espiritual bom, você pode desconfiar. Pode ser simplesmente um homem fazendo uma mágica, usando ilusão, ilusionismo. Quem gosta de mágica já viu coisas que realmente diante dos nossos olhos a gente não consegue perceber. E pode ser também uma coisa demoníaca. Mas geralmente essas manifestações sobrenaturais, elas não exaltam a Deus, elas não têm o propósito de testificar as Escrituras, elas não têm o propósito de salvar vidas. Às vezes é para exaltar a pessoa que está realizando, às vezes é para exaltar uma doutrina errada. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, o dom de discernimento é você ter essa capacidade de discernir, de separar, de distinguir, de ver que aquilo ali não tem nada a ver com o Evangelho. E quando a gente tem essa sensibilidade,
né, dada pelo Espírito Santo, a igreja é protegida, tá? A igreja é abençoada. Então, uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Então, às vezes, a pessoa chega com uma profecia e tal, né? Mas aí, como saber se essa profecia é de Deus ou não é? Porque às vezes a profecia não é nada de Deus, é coisa da própria mente do pregador que está ali profetizando, do próprio profeta. Então, temos que ter muito cuidado com essas manifestações, porque nem todas são de Deus. E também nem todas são malignas, tá? Às vezes é do próprio ser humano. Apesar de que, tá? Né? Apesar de ser algo do próprio ser humano, tem uma ação maligna por trás também, muitas vezes. Assim, o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial para preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. Não é para você apontar o dedo, não é para você julgar a pessoa, não é nesse sentido. Tá? É no caso de você apontar o erro em si. E claro que aquela pessoa que errou, ela pode sim se arrepender e ser uma pessoa crente, buscando a Deus e tudo mais, abandonar aquela atitude errada dela. Tá? O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então, fique com isso na mente. 3.3. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Tá? 1 João 4.1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, os falsos profetas, aqueles que vêm com ensinos que parecem ser coisa boa, um ensino bom, algo maravilhoso, tem que ter muito cuidado, tá? Porque estes falsos profetas que têm se levantado no mundo, eles muitas vezes estão no nosso meio e nós não conseguimos perceber. Então, o dom de discernimento do Espírito vai ajudar nesse sentido. Então, toda a palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Tá? Tem base bíblica, está registrado nas Escrituras, tem fundamento, tem que passar por isso aí. Ele ensinou-nos que os falsos profetas não são conhecidos pelos frutos que produzem, tá? Isso é pelo seu caráter. Então, se o fruto não é bom, significa que a árvore não é boa. Então, assim, o caráter da pessoa não é bom. Então, não adianta nada aquela pessoa chegar lá e falar, realizar milagre, trazer uma palavra e tudo mais. Quando você olha a vida dela, você vê que a vida daquela pessoa é uma bagunça, tá? Uma pessoa que não produz bons frutos. Tá? Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Tá? É por isso que precisamos do Espírito Santo, para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Então tem muita profetada por aí, que vem até usando as fórmulas bíblicas, né? Assim diz o Senhor, aí vai lá e profetiza. Aí a pessoa que recebe aquela profecia, ela fica, não, foi o Senhor que falou, foi Deus que disse. Não, muito cuidado, só porque usou a fórmula bíblica, assim diz o Senhor, tá? Não significa que vem de Deus, não. E quem profetiza na igreja, do meu ponto de vista, é até bom evitar essa fórmula, né? Assim diz o Senhor. Por quê? Porque isso traz uma autoridade muito grande. Tá? E o texto bíblico diz que toda profecia deve ser julgada. Tá? Tem que ser julgada. Então, a gente vai estudar sobre profecias mais na frente. Mas a profecia hoje, como dom espiritual para os crentes, ela não tem o mesmo peso das Escrituras. Não tem, não adianta querer dizer que tem, que não tem o mesmo peso. Então, até o fato de usar a fórmula assim diz o Senhor, que a pessoa fala querendo trazer autoridade para ter o mesmo peso das escrituras, tá? Isso não autentica a mensagem. Tem que passar pelo julgamento. Tá? Tem que passar pelo crivo das escrituras. E quem tem o dom de discernimento vai conseguir saber se é de Deus ou não. Tá? O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. 1 João 4,3, né? E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. No caso, o anticristo ele não veio ainda, ele vai aparecer, ele vai se revelar dentro de um contexto escatológico, né, a grande tribulação,
E só que assim, antes dele se revelar, o espírito dele, ou seja, a sua ação demoníaca, a sua ação do erro, de enganar, de falar das coisas contrárias às coisas de Deus, já está no mundo, já está agindo. Tá? Então o espírito do anticristo já está no mundo. E nós temos que saber discernir isso aí. Amém? Então nós chegamos à nossa conclusão, que diz assim: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do inimigo, do maligno. Então, os dons de revelação são para todos os crentes, estão disponíveis. Claro, quem buscar esse dom é que vai receber. O Espírito Santo, na sua soberania, ele também vai dar para quem ele quiser, de acordo com a sua vontade, mas a igreja tem que buscar os dons. Não adianta a igreja ficar de braços cruzados. Que esta aula possa servir de incentivo para que os crentes, os alunos da EBD, possam buscar mais os dons espirituais e atuar na igreja para a edificação do corpo de Cristo. Que o dom da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento de espírito sejam dons buscados pelos crentes para que todos possam ser edificados com estes dons. Amém? Então, aqui a gente chega no final da aula. Você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe grandemente. Eu não sei o que você está achando do ritmo da aula, do conteúdo. Se você quiser que melhore alguma coisa, é só falar. Tem aula que eu falo um pouco mais rápido, assim, né? Então acelera um pouco mais. Tem aula que eu falo um pouco mais devagar. Estou tentando achar um ritmo que seja agradável à maioria dos irmãos, que você possa também acompanhar aí. Para quem achou o ritmo lento, né? Não, eu achei o ritmo muito lento. Tem a opção de você acelerar o vídeo aí. No YouTube, principalmente, tem a opçãozinha aí de você acelerar e você pode ouvir mais rápido. Enfim. Nós temos nosso WhatsApp, que é para tirar dúvida da lição e dúvida de acesso também ao site ebdenfoco.com. Nosso número é 94 98409 2869. Tá? Você pode enviar uma mensagem tirando dúvidas. Você pode solicitar participação no grupo, tá? Que você entra no grupo e recebe o conteúdo também pelo grupo. Certo? Então, encerro aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.